Saudar a todos com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Eu sou o pastor Rômulo Beleno de Verdade. Esse é o projeto, esse é o propósito da leitura diária da Bíblia Sagrada. Livro de hoje, Jeremias, capítulos 23, 24, 25 e 26. Vamos à leitura? Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas, e as afugentastes e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Eu mesmo, recolherei o resto das minhas ovelhas, e de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as fareis voltar aos seus apriscos, e frutificarão e se multiplicarão. E levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e nunca mais temerão, nem me assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. O renovo de Davi. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e prosperará, e praticará o juízo e a justiça na terra. E nos seus dias será salvo, e Israel habitará seguro, e este será o seu nome, com o que o nomearão: o Senhor, justiça nossa. Traduzindo, Tzimdekenu. Perceba e note que um dos nomes de Deus é Tzimdekenu. A tradução aqui, se você ver na hora que você chegar no capítulo 23 do profeta Jeremias, e no verso de número 6, você vai notar que o nome está com letra maiúscula, ou seja, nome próprio, é o nome do próprio Senhor, que traduzido é Senhor, justiça nossa. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão: vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel na terra do Egito. Mas vive o Senhor, que fez subir, que trouxe a geração da casa de Israel, da terra do norte, e de todas as terras para onde os tinha arrojado, e habitarão na sua terra. Percebe e note que isso aqui está apontando para a vinda de Jesus. Também é algo profético, porque um dos nomes de Deus é Tzimdekenu, Senhor, justiça nossa. Deus que tem prazer na justiça. Ok? Ok? Vamos seguir. Contra os falsos profetas, ele segue. E quanto aos falsos profetas, o meu coração está quebrantado dentro de mim. Todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem embriagado e como um homem vencido do vinho, por causa do Senhor e por causa das palavras da sua santidade. Porque a terra está cheia de adúlteros, e a terra chora por causa da maldição. Os pastos dos desertos se secam, pois a sua carreira é má, e a sua força não é reta. Porque tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados. Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Portanto, o seu caminho lhe será como lugares escorregadios. Na escuridão serão empurrados e cairão nele, porque trarei sobre eles mal. O ano mesmo da sua visitação, diz o Senhor, nos profetas de Samaria. Bem vi eu, loucura. Profetizavam da parte de Baal e faziam errar o meu povo, Israel. Mas nos profetas de Jerusalém vejo uma coisa horrenda. Cometem adultérios e andam com falsidade, e esforçam as mãos dos malfeitores para que não se convertam da sua maldade. E eles têm se tornado para mim como Sodoma, e os moradores dela como Gomorra. Olha como é profundo isso aqui. Portanto,
Assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eis que lhe darei a comer a losna, e lhes farei beber água de fel, porque dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não dei ouvidos às palavras dos profetas, que entre vós profetizam, ensinando vaidade, falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Dizem continuamente que os que me desprezam, o Senhor diz: paz tereis. E em qualquer que anda segundo o seu propósito no seu coração, dizem: não virá o mal sobre vós. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu, e ouviu a sua palavra? Quem esteve atento à sua palavra e ouviu? Eis que saiu com indignação a tempestade do Senhor, e uma tempestade penosa cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Não se desviará a ira do Senhor, até que execute e cumpra os pensamentos do seu coração. No fim dos dias, entendereis isso claramente. Não mandei os profetas e todos eles foram correndo? Não lhes falei a eles, todavia eles profetizavam. Mas, se estivessem no meu conselho, então fariam ouvir as minhas palavras ao meu povo, e os fariam voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Meu Deus, olha como isso é claro, olha como isso é forte. É uma palavra tão profunda que eu vejo no cenário atual. É só bênção, é só vitórias que estou te dando e vai... Sabe, isso é profundo demais. Isso é muito profundo. Irmão Isaías mandou uma mensagem. Obrigado, irmão Isaías, por você estar acompanhando a leitura. Meu aluno, meu irmão, pela sua colocação. E que o senhor falou é pura verdade mesmo, irmão Isaías. Infelizmente, hoje as pessoas, elas não querem seguir a palavra do Senhor e elas não querem obedecer. Mas sabe qual será o final delas? Lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Parece duro, parece cruel, mas a porta da misericórdia, meu irmão Isaías, ela ainda está aberta. Mas infelizmente, pouquíssimos querem entrar por ela. Olha os bares, olha as boates, olha os barzinhos, olha as festas raves, olha a balada. Ontem eu fui ministrar lá no Caputera, lá pro lado do Cotia, quando eu via voltando, chegando aqui nas proximidades de Embu das Artes, ia ter um show, salvo engano, de Luan Santana. Assim, ó. Pinhado, trânsito, carro, aquele tumulto. Será que teria essa mesma intenção de comparecimento de público se fosse uma mensagem de Deus, um profeta, um servo, uma serva de Deus pregando o evangelho? Dificilmente. Então, o povo, eles têm feito as suas escolhas. O povo tem feito. E é por isso que o próprio Jesus diz que naquele grande dia muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se a uma mesa com Abraão, Isaque e Jacó. E os filhos do reino, está na Bíblia, Mateus capítulo 8, versículo 11 e 12. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ele haverá pranto e ranger de dente. Então, meu irmão Isaías, o importante é nós estarmos na brecha. O importante é nós estamos obedecendo e como eu estou fazendo aqui, ó, anunciando. Quem tem ouvidos, ouça. Eu estou anunciando, eu sou uma voz. Se as pessoas vão dar crédito ou não, não é mais comigo. O meu dever, o meu compromisso, a minha responsabilidade, a minha missão é anunciar o que Deus falou para Ezequiel. Ele fala para mim e fala para você também. Quer ouçam, quer deixe de ouvir. Abra a tua boca e fala. Aquele louvor que fala assim, ó. Sou Deus de perto e não de longe. Está totalmente fora da Bíblia. Jeremias 23, 23. Sou eu acaso Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Então Deus é Deus de perto e Deus também é Deus de longe. Ele não muda. Ele é de perto e ele é de longe. Preste atenção que ele está trazendo uma palavra dura para aquele povo, através do profeta Jeremias, que é o ponto que o próprio profeta se estremece, sente no corpo, na alma e no espírito. Porque com Deus não se brinca. O que ele fala, ele faz. Ele falou que vinha e veio. Ele falou que morreria e ressuscitaria ao terceiro dia. Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Ele vive, ele reina. Porém, ele falou que voltaria. E ele está voltando. Então, meu irmão, minha irmã,
livre pensador, amante das santas e sagradas escrituras, servo de Deus, serva de Deus, filho de Deus, homem de Deus, mulher de Deus, fica na brecha, fica na posição, fica na torre de vigia. Redobra a vigilância, redobra a atenção, aguça a audição, tira o comichão dos ouvidos, tira as escamas dos olhos. Não seja envolvido por esse transe das distrações desse mundo. Não seja envolvido por esse transe das ofertas, dos manjares que querem te distanciar do Senhor, da oração, do jejum, da leitura. Oh, aleluia! Ele segue dizendo: esconder-se-ia alguém em esconderijos de modo que eu não veja? Quem está dizendo é Deus. Diz o Senhor: porventura não enche os céus e a terra? Diz o Senhor. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso? O coração dos profetas que profetizam mentiras e que são só profetas do engano do seu próprio coração, os quais cuidam que farão que o meu povo se esqueça do meu nome. Pelos seus sonhos, que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esquecem do nome por causa de Baal. Verso 28. O profeta que tem um sonho, conte o sonho. E aquele em que está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Quem tem a palha, que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Não é a mesma palavra como o fogo, diz o Senhor. Não é como o martelo que esmiuça a penha? Portanto, eis que sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam de sua língua e dizem: ele disse, quando não falou coisa nenhuma. Eis que sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras, com as suas leviandades, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem. Não trouxeram proveito nenhum a este povo, diz o Senhor. Quando, pois, te perguntar esse povo, ou qualquer profeta ou sacerdote, dizendo: qual é o peso do Senhor? Então dirá: que peso? Que vos deixarei, diz o Senhor. E quanto ao profeta e ao sacerdote e o povo que disser: peso do Senhor, eu castigarei o tal homem e a sua casa. Assim direis: cada um ao seu companheiro e cada um ao seu irmão, que respondeu o Senhor, o que falou o Senhor, mas nunca mais vos lembrareis do peso do Senhor, porque a cada um lhe servirá de peso e a sua própria palavra, pois torceis as palavras do Deus vivo, do Senhor dos exércitos, do nosso Deus. Assim dirás ao profeta, que te respondeu: o Senhor que falou, o Senhor. Mas, porque dizeis: peso do Senhor, assim o diz o Senhor. Porque dizeis essa palavra: peso do Senhor, havendo-os ordenado, dizendo: não direis peso do Senhor. Por isso, eis que também eu me esquecerei totalmente de vós, e a vós, e a cidade que vos dei, e aos vossos pais, tirarei da minha presença, e porei sobre vós perpétuo opróbrio e eterna vergonha, que não será esquecida. A conta, ela vai chegar, meu irmão. Fica tranquilo, fica tranquila. O boleto está sendo gerado. Uma hora a conta vai chegar. Pode ficar tranquilo. Essa corja aí, esses mercenários aí do evangelho, uma hora a conta vai chegar. Se chegou para esse povo aqui, você acha que para a nossa geração não vai chegar? Você acha que para esse povo aqui não vai chegar? Do jeito que está nesse cenário? Entre em contato para você ver. É o assessor. Você não tem nem acesso à pessoa. É cheio de exigências, é cheio de regalias para anunciar a palavra, como eu falei em leitura anterior, onde Mateus 10:8 e 1 Coríntios 9:18 fala que nós devemos anunciar de graça. Como eu já expliquei sobre isso, não vou voltar no assunto. Mas a conta desse povo aqui, meu irmão, ela foi gerada. O boleto foi chegando, chegou uma hora que Deus, vamos acertar as contas. E do mesmo jeito que essa geração de hoje. E eu louvo a Deus. Eu falava no carro agora com o Enzo, fui levar ele na igreja e voltando,
Eu falei para ele, louvo a Deus que eu não me corrompi. Ninguém pode meter o dedo no meu rosto em riste e falar assim, você cobrou tanto para ministrar na igreja, você exigiu tanto para ministrar na igreja. Aqui não, xará. Aqui não, rapaz. Aqui não, moça. Alto lá. Porque desde os primórdios, onde o Senhor me aceitou e onde a obra salvífica e redentora iniciou-se, no regime fechado, depois no regime semiaberto e agora em liberdade, ao longo desses 10 anos, eu já preguei em mais de 500 igrejas. Eu já perdi as contas, fora ponto de pregação, casa de recuperação e tantos lugares que eu tenho a oportunidade de pregar. Rua, praça, avenida, onde tem oportunidade. E nunca, para a glória de Deus, eu estipulei nenhum valor. E quando não tinha, e eu tenho na agenda, eu nunca deixei de atender a agenda também. E nunca falei algo de mim, para a glória de Deus. Entende isso? Então, meu irmão, estou falando isso, não é porque eu sou melhor do que ninguém, é porque eu ainda prezo por aqueles remanescentes que ainda tenham a palavra, que ainda tem ali, por misericórdia, sendo um canal, sendo um arauto, um instrumento, que ainda mantém a integridade, que ainda respeita o que está aqui. Mas sabe por que eles fazem isso? Porque a grande maioria dos cristãos não tem conhecimento bíblico. Infelizmente, a grande maioria não lê Bíblia. Olha aí para você ver. Ó, acompanha aí, se você vê os números de visualizações na leitura da Bíblia. O que eu estou trazendo aqui? Leitura da palavra. Eu não estou trazendo conteúdo de fofoca, eu não estou trazendo conteúdo de sensualidade, eu não estou trazendo conteúdo pornográfico, eu não estou trazendo conteúdo mundano e profano. Eu estou trazendo a Bíblia, mas olha a aceitação. É pouquinha, mas eu louvo a Deus por esse pouquinho. E é por esse pouquinho que eu vou continuar sempre lutando e batalhando e anunciando, porque no meio do montão tem um pouquinho, e é por esses pouquinhos, e é atrás desses pouquinhos que o Senhor está interessado, porque Ele é bem claro, aqueles que me amam, eu honrarei, mas os que me desprezam, serão desprezados. Então, quando eu olho para o texto de Jeremias, Isaías, o pastor Carlos até falou que se identifica muito com o profeta Jeremias, eu louvo a Deus, pastor Carlos, e é isso mesmo, são profetas que, num cenário difícil, e eles profetizavam contra reis, profetizavam com muito, se você vê, ele sentiu na pele, sentiu na alma, apanhou, foi ferido. Nós vamos ver aqui um pouco mais adiante que ele foi jogado num poço, numa cisterna para morrer, mas não deixou de cumprir o chamado. Então, meu irmão, não se corrompa não. Cumpra o seu chamado com esmero, com afinco, com excelência, com amor. Fica na Bíblia, leia, medite, estude, examine, aplique, pratica, viva esse evangelho. Em nome de Jesus, amém? Vamos lá, capítulo 24. Mediante 2 cestos de figos, o futuro do povo é revelado. E lá vem mais analogia. Fez-me o Senhor ver 2 cestos de figos, postos diante do templo do Senhor, depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou em cativo a Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e os príncipes de Judá, e os carpinteiros, e os ferreiros de Jerusalém, e os trouxe à Babilônia. Um cesto tinha de figos muito bons, como os figos temporão, mas o outro cesto tinha figos muito maus, que não se podiam comer, de maus que eram. E disse-me o Senhor, o que vês tu, Jeremias? E eu disse, figos, e figos bons, muito bons, e maus, muito maus, que não podem comer, de maus que são. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, como estes bons figos, assim conhecerei aos de Judá, levados em cativeiro, e eu os enviei deste lugar, para a terra dos caldeus, para o seu bem. Porém os meus olhos sobre eles, para seu bem, e os farei voltar a essa terra. Edificá-lo-eis, e não o destruireis. Plantá-lo-eis, e não os arrancarei. Dar-lhe-ei um coração, para que me conheçam, porque eu sou o Senhor, e ser-me-ão por povo, e eu lhes serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o seu coração. E como aos figos maus, que não se podem comer, de maus que são, porque assim diz o Senhor, assim entregarei Zedequias, rei de Judá, os seus príncipes e o resto de Jerusalém, que ficou, e o resto nessa terra, os que habitaram na terra do Egito, eu os entregarei,
para que seja um terror, um mal para todos os reinos da terra, um opróbrio, um provérbio, um escárnio, uma maldição em todos os lugares para aonde os arrojei. Enviarei entre eles espada, a fome e a peste, até que se consumam de sobre a terra, e lhes dei a eles aos seus pais. Capítulo 25. Os 70 anos do cativeiro, depois da ruína da Babilônia e das outras nações. A palavra que veio a Jeremias, acerca de todo o povo de Judá, no ano 4 de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, que é o primeiro ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o qual anunciou o profeta Jeremias a todo esse povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo: deste ano 13 de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até este dia, que é o ano 23, veio a mim a palavra do Senhor, e vou-la anunciei a vós, madrugando e falando, mas vós não escutastes. Também vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, madrugando, enviando-lhes, mas vós não escutastes, nem inclinastes os vossos ouvidos para ouvir, dizendo: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, e a maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu, e os vossos pais, de século em século. E não andeis após deuses alheios, para os servirdes, para vos inclinares diante deles, nem me provoqueis a ira, com obra das vossas mãos, para que vos não faça mal. Todavia, não destes ouvidos, diz o Senhor, mas me provocaste a ira, a obra das vossas mãos para o vosso mal. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: visto que não escutaste as minhas palavras, eis que eu enviei, e tomarei a todas as gerações do norte, diz o Senhor, como também Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Isso é muito profundo. Que loucura! Os caldeus, os babilônicos, Babel, bagunça, Babilônia. Era isso que significava, representava. O rei de Babilônia, Nabucodonosor. Olha como Deus chama ele no versículo de número 9 do capítulo 25. Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo. Sabe o que eu aprendo aqui? Provérbios capítulo 21, versículo 1. Como ribeiros de água na mão do Senhor, assim é o coração do rei. Rei fala de autoridade. Coração fala de sentimentos, desejos, vontades, emoções. Mas Deus fala que todo homem, toda autoridade, todos os seus sentimentos estão nas mãos do Senhor. Ele se inclina segundo o seu querer. E agora Deus chama o rei de Babilônia, da bagunça, de meu servo. Por quê e para quê? Por conta da dureza do coração e da dura serviço do povo, e por conta da desobediência, e para o quê? Para trazer a correção, para levá-los ao cativos. Muitos morreram, são 3 investidas, muitos morreram, e os que não morreram ficaram vivos, mas vão ficar escravos, vão ficar cativos na Babilônia. E olha aqui, quando chegar no versículo 11, olha por quanto tempo. Eu os trarei sobre essa terra, sobre os seus moradores, sobre todas essas nações em redor, e os destruirei totalmente. E poluei em espanto, e assobio em perpétuos desertos, no plural. E farei perecer entre eles a voz de folguedo e a voz de alegria, e a voz de esposa e a voz de esposa, ao som das mãos, das pedras e a luz do candeeiro. Versículo 11 do capítulo 25. E toda esta terra virá a ser um deserto, um espanto, e essas nações servirão ao rei de Babilônia 70 anos. Agora sai um número de dias, de meses, de semanas, de anos, 7 décadas. Quase 2 gerações. Simplesmente porque não quiseram não ouvir. Então fica uma pergunta. Você acha mesmo, você acredita mesmo que Deus, que é imutável, que é justo, se Ele fez vir o juízo sobre o seu povo, você imagina se não vai fazer vir sobre a tua vida e sobre a minha vida se nós não estivermos na brecha e na posição?
Não tem jeitinho brasileiro com Deus, não. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. O que disso passar é procedência maligna. Ou você serve a Deus, ou você não serve. Ou você obedece, ou você não obedece. Ou você se santifica, ou você se contamina. Ou você é frio, ou você é quente. Morno não dá para ser. Meio termo não dá para ser. E ele segue dizendo, verso 12. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei da Babilônia, e essa nação, diz o Senhor, castigando-a a sua iniquidade. E da sua terra dos caldeus farei deles um deserto perpétuo. Tirarei sobre esta terra todas as minhas palavras que disse contra ela. Tudo quanto está escrito nesse livro que profetizou Jeremias contra todas essas nações. Também todos eles te servirão, muitas nações e grandes reis, assim lhes retribuirei segundo os seus feitos, segundo as obras das suas mãos, porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel: toma da minha mão este copo de vinho do furor, e darás a beber dele a todas as nações às quais eu te enviar, para que bebam e tremam e enlouqueçam por causa da espada que eu enviei contra eles. E tomei o copo da mão do Senhor e dei a beber todas as nações dos quais o Senhor me tinha enviado. A Jerusalém, às cidades de Judá, aos seus reis, aos seus príncipes, para fazer deles um deserto, um espanto, um assobio, uma maldição, como hoje se vê. A Faraó, rei do Egito, aos seus servos, aos seus príncipes e a todo o seu povo, e toda a mistura de gente, e todos os reis da terra de Uz, e a todos os reis da terra dos filisteus, e Asquelon, e Gaza, e Ecrom, e o resto de Asdod, e a Edom e a Moabe, filhos de Amon, e a todos os reis de Tiro, e todos os reis de Sidom, os reis das ilhas além do mar, Dedã e Temã, Bus, e todos os que habitam nos últimos cantos da terra, e todos os reis da Arábia, todos os reis do misturado do povo que habita no deserto, todos os reis de Zimri, e todos os reis de Elão, e todos os reis da Média, e todos os reis do norte, e os de perto, e os de longe, um como o outro, e todos os reinos da terra, que estão sobre a face da terra. O rei de César saberá depois deles, pois lhes dirá: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: bebei, embebedai-vos e vomitai, caí e não torneis a levantar-vos, por causa da espada que eu vos enviarei. E será que, como não quiserem tomar o copo da tua mão para beber, então lhes dirá: assim diz o Senhor dos exércitos, certamente bebereis. Porque eis que na cidade que se chama pelo meu nome, começa o castigo. E ficareis vós totalmente impunes? É uma pergunta? Não, não ficarei impunes. A resposta: porque eu chamo a espada sobre todos os moradores da terra, diz o Senhor dos exércitos. Verso 30. Pois tu lhes profetizarás todas essas palavras, e lhes dirás: o Senhor desde o alto bramirá, e fará ouvir a sua voz desde a morada da sua santidade. Terrivelmente bramirá contra a sua habitação, com gritos de alegria, como dos que pisam uva contra todos os moradores da terra. Chegará o estrondo até a extremidade da terra, porque o Senhor tem contenda com as nações, entrará em juízo com toda a carne, e os ímpios entregará à espada, diz o Senhor. Diz o Senhor dos exércitos: eis que o mal sai da nação para a nação, e grande tormenta se levantará dos confins da terra. E serão os moradores do Senhor naquele dia, desde uma extremidade da terra até a outra extremidade da terra. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados, mas serão como estrumes sobre a face da terra. Ou seja, os corpos irão ficar caídos. Uivai, pastores, clamai, rebolai-vos na cinza, principais do rebanho, porque já se cumpriram os vossos dias para serdes mortos. Eu vos quebrantarei, e vós então caireis como um vaso precioso, e não haverá fugida para os pastores, nem salvamento para os principais do rebanho. Voz de grito dos pastores,
uivo dos principais do rebanho, porque o Senhor destruiu o pasto deles, porque as suas malhadas pacíficas serão desarraigadas por causa do furor da ira do Senhor. Desamparou a sua cabana como o filho do leão, porque a sua terra foi posta em assolação, por causa do furor do opressor e por causa do furor da sua ira. Capítulo 26, Jeremias prediz a ruína do templo e de Jerusalém e corre perigo de morte. No princípio do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio a minha palavra do Senhor dizendo: assim diz o Senhor, põe-te no átrio da casa do Senhor e dize em todas as cidades de Judá que vem adorar na casa do Senhor todas as palavras que te mandei, que lhe dissesses, não esqueça de nenhuma palavra. Bem pode ser que ouçam, que se convertam cada um do seu mau caminho e que se arrependa do mal interno e faze-lhes por causa da maldade das suas ações. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor, se não me derdes ouvidos para andardes na minha lei, que pus diante de vós, para me ouvirdes as palavras dos meus servos, os profetas, eu vos envio madrugando, envio-lhes, mas não ouvistes, então farei que essa casa seja como Siló. E farei dessa cidade uma maldição para todas as nações da terra. E ouvirão os sacerdotes e os profetas e todo o povo a Jeremias, anunciando as palavras da casa do Senhor. Sucedeu que, acabando Jeremias de dizer tudo quanto o Senhor lhe havia ordenado e que dissesse a todo o povo, pegaram neles os sacerdotes, os profetas e todo o povo dizendo, certamente morrerá. Olha agora, todo mundo indo para a reta do profeta. Porque profetizas o nome do Senhor, dizendo, será como Siló? Essa casa e a cidade será assolada, de sorte que fique sem moradores. E ajuntou-se todo o povo contra Jeremias na casa do Senhor. E ouvindo os príncipes de Judá essas palavras, subiram da casa do rei, a casa do Senhor, e se apresentaram à entrada da porta do novo do Senhor. Então falaram os sacerdotes e os profetas aos príncipes de todo o povo, dizendo, este homem é réu de morte, porque profetizou contra essa cidade. Como ouviste com vossos ouvidos, e falou Jeremias a todos os príncipes de todo o povo, dizendo, o Senhor me enviou a profetizar contra essa casa, contra essa cidade, todas as palavras que ouvistes. Agora, pois, melhorai os vossos caminhos, as vossas ações, e ouvi voz do Senhor vosso Deus, e arrepender-se-á o Senhor do mal que falou contra vós. Quanto a mim, eis que estou nas vossas mãos, fazei de mim conforme o que for bom e reto aos seus olhos. Sabei, porém, com certeza, que se me matardes a mim, trarei sangue inocente sobre vós, sobre esta cidade, sobre os seus habitantes, porque na verdade o Senhor me enviou a vós para dizer aos vossos ouvidos todas essas palavras. Então disseram os príncipes e todo o povo, aos sacerdotes e aos profetas, este homem não é réu de morte, porque em nome do Senhor nosso Deus nos falou. Também se levantaram alguns dentre os anciãos da terra e falaram a toda a congregação, ao povo, dizendo, Miqueias, o moralista, profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, e falou todo o povo de Judá, dizendo, assim diz o Senhor dos exércitos, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de pedras, e o monte dessa casa como altos de um bosque. Mataram-no, porventura? Ezequias, rei de Judá e todo Judá? Antes não, temeu este ao Senhor e não implorou o favor do Senhor. E o Senhor se arrependeu do mal que falara contra eles. E nós faremos um grande mal contra nossas almas? Também houve um homem que profetizava no nome do Senhor, Urias, filho de Semaías, de Queriate Jearim, o qual profetizou contra essa cidade, contra essa terra, conforme todas as palavras de Jeremias. E ouvindo o rei Joaquim, e todos os seus valentes, e todos os príncipes as suas palavras, procurou o rei matá-lo. E ouvindo isso, Urias temeu, e fugiu e foi para o Egito. Mas o rei Joaquim enviou uns homens ao Egito, ao Eunatã, filho de Acabor, e a outros homens com eles no Egito, e eles tiraram a Urias do Egito e trouxeram ao rei Joaquim, que o feriu a espada e lançou o seu cadáver à sepultura dos filhos do povo. E a mão, pois, de Aicão, filho de Safã, foi com Jeremias, pois que não
entregasse na mão do povo para serem mortos. Essa palavra é uma palavra poderosa. Essa palavra é uma palavra dura e é uma palavra atual para os nossos dias de hoje. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude, que nós possamos não apenas escutar, mas ouvir, obedecer, temer, se santificar e estarmos no caminho da retidão, na obediência, no caminho estreito, que é o que conduz à salvação e à vida eterna. Essa foi a leitura de hoje. Eu sou o pastor Rômulo, um bereano de verdade, que o Espírito Santo de Deus, o amigo das nossas almas, possa e deva falar infinitamente melhor na tábua do teu coração. Deus te abençoe, a paz do Senhor.